Bom, continuando as nossas aulas de história, hoje nós vamos falar sobre o segundo reinado, logo após o período regencial. O segundo reinado que durou de 1840 até 1889, 49 anos do reinado de Dom Pedro II. E agora nós vamos falar sobre ele. Dos três períodos da monarquia brasileira, esse aqui é o que mais cai na prova, então é para você se ligar. Vamos lá. O segundo reinado começa com um rei muito jovem, porque o golpe da maioridade ocorreu quando Dom Pedro II tinha apenas 14 anos. Então ele assume e, ao contrário das suspeitas e expectativas, ele alavanca o país. Ele reassume o país para fazer o Brasil crescer novamente. O Dom Pedro II ele traz a estabilidade política que faltava desde o governo do pai dele. Por quê? Por causa do parlamentarismo às avessas. Esse nome aqui você tem que lembrar. Ficou ruim ali, mas tudo bem. O parlamentarismo às avessas. O que é o parlamentarismo às avessas? Bom, é quando, em vez de o parlamento governar e o rei ficar assistindo, é quando o parlamento assiste e o rei governa, porque o poder centralizou nele novamente. Então ele fazia um revezamento para deixar a política equilibrada, ele fazia um revezamento político entre os liberais e os conservadores. Então vamos supor, em vez de ir de cima, não, em vez de ir de baixo para cima, com os deputados escolhendo governadores que escolhem o presidente, aqui o Dom Pedro ele escolhe os seus governadores que escolhem o resto da sua população, o resto dos seus governantes. Então ele às vezes revezava, o governador geral de tal parte vai ser liberal, aí passa 2 anos ele coloca um conservador, aí passa mais 1 ano ele coloca um liberal, passa mais 2 anos ele coloca um conservador, para deixar a política brasileira equilibrada. E o poder voltou a ser centralizado nele. Ele reassume o poder moderador, ele traz novamente o poder moderador, mas ele está com o seu parlamento mais organizado, mais contido. Não vai ter mais problemas com o parlamento dele. Aí ocorre a questão Christie. A questão Christie é um problema entre o Brasil e a Inglaterra. O Brasil e a Inglaterra tiveram desavenças, tiveram problemas com taxação de produtos, com a vinda de escravos para o Brasil. Por quê? Porque nessa época aqui a Inglaterra acabou de passar pela segunda Revolução Industrial, mais ou menos. Entre a primeira e a segunda Revolução Industrial. Então eles querem vender coisas. E essa tarifa Alves Branco, ela rompe com aquela primeira tarifa do governo do Brasil ainda, Reino Unido de Portugal, quando abaixa o preço para os produtos ingleses e aumenta para os portugueses. Essa tarifa Alves Branco acaba com isso. Então essa tarifa ela irrita a Inglaterra, que tem que atingir o Brasil de algum jeito. E cria a lei Bill Aberdeen. Essa lei Bill Aberdeen, ela proíbe a passagem de navios negreiros para o Brasil, ou atravessando o Oceano Atlântico. Então, basicamente, se a Inglaterra vê um desses navios negreiros, ela tem a obrigação e a permissão de derrubar o navio ou de pegar o navio para ela faz o que ela quiser. Por que ela não queria escravos no Brasil? Porque o Brasil era um país dependente dos escravos e ela queria derrubar? Não. Porque como agora a Inglaterra é um país industrial e que quer vender, um país de comércio, os escravos não compram nada. Então não é vantajoso para a Inglaterra ter escravos no Brasil, sendo que eles não vão comprar produtos ingleses. Eles preferem muito mais a chegada dos imigrantes, porque os imigrantes são livres, os imigrantes compram. Bom, e aí começa uma pressão inglesa para o fim da escravidão. E aí o Dom Pedro II ele faz uma jogada muito inteligente. Por isso que o Dom Pedro é considerado o melhor dos governantes do período monárquico, porque ele foi preparado para ser rei. Então o que ele faz? Ele vai amenizando o impacto futuro do fim da escravidão. Ele vai criando leis pouco em pouco para ir terminando com a escravidão pouco a pouco, para não ter um impacto na economia diretamente. Então ele cria a Lei Eusébio de Queiroz, que
põe fim ao tráfico negreiro, que não permite mais o tráfico negreiro vindo do Oceano Atlântico. Aí cria a lei dos sexagenários, que todo escravo com mais de 60 anos era liberto. Tudo bem que tinha muito poucos escravos com 60 anos, porque eles normalmente morriam entre os 40. A lei do ventre livre, que a mulher ela tem o filho, quando ela tem o filho ela amamenta, ela toma conta, com 8 anos ela pode ser liberta. Então, perdão. Ou então, ela com 8 anos, ela é liberta, continua trabalhando para o senhor para depois libertar a mãe dele. Essa lei ela foi favorecendo os escravos pouco a pouco. Aí começa a chegada de imigrantes. Por quê? Porque não pode vir mais escravos entre o Oceano Atlântico. Não pode. O que tinha no Brasil era comércio de escravos locais, entre os próprios brasileiros. Mas uma hora ia acabar os escravos. Então chega os imigrantes para trabalhar nas fazendas de café. Café é o que você tem que lembrar para a prova. No segundo reinado, ou melhor, em todo o período a partir da monarquia, o café se fortalece e o café vira a maior potência da economia brasileira. O café vira o principal motivo da economia brasileira se alavancar. O café é onde os imigrantes trabalhavam. Você pode ser você pode ser descendente de imigrantes, por exemplo, italianos, ou então alemães, ou então espanhóis que vinham trabalhar nas fazendas de café. Então, essa chegada dos imigrantes ela favorece a economia brasileira. Era Mauá. A Era Mauá foi quando aqui no Brasil o Barão de Mauá ele começou a investir na industrialização. Então ele criou linhas de trem, ele criou jeitos de favorecer o transporte das mercadorias e os cafeeiros não deixaram ele prosperar, ele virar um país industrial, o Brasil. Ele queria transformar o Brasil num país industrial. Tudo bem que o Brasil estava atrasado em relação à Inglaterra, mas o Brasil estava conseguindo se industrializar. Aí os barões do café não deixaram a industrialização se fortalecer, então o Barão de Mauá faliu e aí acabou a industrialização no Brasil. O Brasil virou um país apenas do café. Bom, aí tá tudo muito bom no segundo reinado, até que o Dom Pedro começa a fazer algumas coisas que vão fazendo ele perder o apoio dos pilares do governo dele, que são a igreja, o exército e a elite. Começou a perder o apoio da igreja, porque a igreja não era a favor da maçonaria, porque era uma religião escondida, uma religião entre os ricos, e que a igreja católica abomina a maçonaria. Só que o governo brasileiro era muito maçom, tinha muitos maçons no governo brasileiro. Então, o Dom Pedro ele vai contra os ideais da igreja católica e não proíbe a maçonaria, perde o apoio da igreja. Perde o apoio do exército depois da Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai pode ser que saia um vídeo sobre a Guerra do Paraguai ou não, mas não é tão importante assim você saber sobre a guerra. Sim o que aconteceu no final. Porque no final da guerra, quando o Brasil vence a Guerra do Paraguai, quando a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, vence a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro ele foi bem. Teve muitos escravos libertos e o exército queria mais incentivo. O exército queria ser valorizado no Brasil. E o Dom Pedro não valorizou o exército. Então por isso perdeu o apoio do exército. Perda de apoio da elite, porque tá vendo todas essas leis que estão favorecendo os escravos para amenizar o impacto. Os membros da elite, eles não se ligam que ele está tentando diminuir o impacto do fim da escravidão. Não estão vendo que o Dom Pedro uma hora vai ter que findar a escravidão. E aí acontece que eles vão perdendo ele vai perdendo o apoio da elite, porque a elite não está gostando dessas coisas desfavorecendo. Ele estava pensando até na reforma agrária. Isso é uma coisa louca para um comercial, para um barão do café que não gosta dessas coisas. E aí o Dom Pedro ele tem um problema de saúde e ele viaja para a Europa. Nisso, em 1888, a princesa Isabel ela tenta agradar a população brasileira e faz a Lei Áurea. Não é porque ela é boazinha, é porque ela queria ser bem vista entre o povo, para quando terminar, quando o pai dela morrer, pedirem ela como uma nova imperatriz, o que não aconteceu, mas ela fez isso para se beneficiar. Em 1888, passou um ano depois, no dia 15 de novembro de 1889,
Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República do Brasil. Basicamente isso você precisa saber sobre o segundo reinado. Agora eu saio, você tira seu print e bons estudos.